Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Última Advertência. É bom cada um ir observando assim que quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, desenvolve nela uma maneira diferente, uma postura, um jeito de ser. Esse jeito a pessoa precisa de lembrar que não pode ficar com uma vaga lembrança. Depois tínhamos que fazer um trabalho de observarmos que toda a nossa formação está relacionado a vida de sobrevivência do corpo de matéria grosseira. E quando a pessoa desempenha bem esse trabalho, então ela é glorificada, porque ela então passa a ter um conhecimento que a sociedade exige. Depois nós tínhamos que lembrar assim: se esquecemos do espírito, das leis que o Criador instituiu na criação, na velhice ou mesmo na mocidade, a pessoa fica vazia, sem perspectiva, além da perspectiva que ela vem a ter somente para as coisas de matéria grosseira, para a sua vida interna. Então é comum conhecermos pessoas que, independente da idade, sempre têm costumes que prejudicam a saúde. Tínhamos que fazer um trabalho assim, que aquilo que nós recebemos na nossa moradia e o que nós recebemos nas escolas sobre a vida interna que nós temos é muito superficial. Depois tínhamos que continuar pesquisando e verificando que todas as igrejas têm medo que o fiel se torne lúcido. Porque se ele tornar-se lúcido, vai confirmando que naquela igreja não dá a ele uma sustentação na sua vida interna. Ela é vazia por dentro. E nós tínhamos que fazer um trabalho de verificando os anseios, verificando as informações e instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Quer dizer que para nós termos uma oportunidade na vida espiritual, nós temos que fazer esse trabalho de largar a vaidade. Porque a vaidade ela está sempre relacionada às coisas que nós fazemos. Fica bem fácil assim de observar os pais, relata sobre os filhos e a conversa toda gira em torno daqueles filhos e eles se encontram vaidosos por aqueles filhos. E depois, mesmo não tendo filhos, mas desprende o seu tempo para um animal e também, quando relaciona com outra pessoa, a fala está sobre o animal. Esses que não têm animais e que não têm filhos, também a fala é vazia, não traz nenhuma frutificação para aquele que está ouvindo. Fica uma coisa que não tem importância. Quer dizer que a nossa vida, ela vai sendo levada depois com o vazio que ficou, porque não trouxemos nada sobre os ensinos da criação para dentro de nós. Então, um instante ou outro que venhamos a ter sobre as consequências do nosso vazio interno, mas logo em seguida ele é dispersado. No caso do trabalho de vida de sobrevivência, fica bem fácil assim. Conhecemos pessoas que todo o esforço que ele faz é para a moradia. Ele enriquece a moradia de maneira agradável para o seu corpo de matéria grosseira, possibilitando para os seus descendentes passeios, festas, alegrias, e assim a pessoa vai levando o seu dia a dia. E é bem grave assim para aquele espírito que tem esse procedimento. Isso fica bem fácil assim de observarmos
que, à medida que vai passando os anos, vai ficando também sem o controle do centro motor. As limitações do domínio das funções, quer dizer que nós temos que ter um trabalho de vida de matéria grosseira e de vida interna, e sermos perseverantes conosco mesmo, e não esquecermos que a continuação da vida, ela é verdadeira. Então, achar sim que teremos tempo no futuro, esse tempo a pessoa não pode fazer uma avaliação. É preciso que a pessoa tenha o costume de verificar diariamente o procedimento que ela está tendo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter esse trabalho, porque os auxílios, para nós mantermos despertos, sempre existiu. Fica bem fácil assim de observar, a pessoa acorda de madrugada, é como se ela já tivesse tido o período que o corpo precisa para uma recomposição orgânica. Então, do jeito que ela desperta, é um procedimento de alerta que nós recebemos de estar faltando material, conhecimento para o nosso saber. Tem uma referência bem interessante, aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e que não são perseverantes consigo em tirar a vaidade da sua existência, eles também notam uma diferença naqueles seus conhecidos que não estudam o livro. Quer dizer que ele tem uma diferença. Agora precisaríamos de fazer um trabalho de melhorar a nossa percepção, de observar assim que essa diferença é porque ele se encontra numa condição diferente no degrau da vida. Aqueles seus conhecidos, ele nota que tem uma diferença. O jeito que falam, e a compreensão daquilo que está sendo dito, ele vê que encontra-se numa condição, num grau menor. Agora, esse trabalho é assim. Esses que não fizeram nada continuam descendo na evolução da vida. Esse não é que melhorou, ele parou. Então, o distanciamento sempre vai existir. Quando a pessoa faz o trabalho de verificando o procedimento que ele está tendo para ele mesmo, porque se nós observarmos na nossa vida, nós podemos confirmando assim. Trabalhamos, relacionamos com aquele com quem nós trabalhamos, depois esses vão embora, nós continuamos. A nossa vida está sempre relacionada assim, só. E fica bem fácil da gente confirmar naquele caso de quando a pessoa acorda à noite, ela encontra-se só. O ruído da moradia, o ruído noturno, aqueles outros que ocupam aquela mesma moradia, o silêncio que esse precisa de continuar tendo. Quer dizer que é só. Isso nós vemos que é a vida inteira. Então, a vida inteira nós tínhamos que trabalhar aquilo que faltou na nossa formação do nosso lar sobre as leis do Criador e aquilo que falta nas igrejas sobre a lei do Criador. Nós temos que fazer esse trabalho e é um trabalho individual. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando que o saber é um procedimento dos auxílios que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. A diferença de uma pessoa para outra é o saber. Quer dizer que toda a época da nossa vida, o mais importante é que tenhamos material para o nosso espírito. Esse material é físico, é verdadeiro, não é mais ou menos. Não é mais ou menos a nossa vida interna. E fica bem fácil assim que nós temos pensamentos, instantes de lucidez, mas se não perseverarmos aqueles instantes de lucidez,
e aqueles pensamentos não se realizam. Isso nós podemos ir confirmando. Quer dizer que a realização de algo que nós vemos que será útil para nós, temos que fazer um esforço. Esse esforço nós vemos para a vida de matéria grosseira, que ele existe para muitos, que é o caso da pessoa trabalhar o dia inteiro e à noite fazer um curso para ter aquele aprimoramento que na sua profissão exige. Mas tínhamos que lembrar que, muito antes desses cursos, tem também os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, nós tínhamos que conhecê-los, facilitando a nossa vida, porque aquela condição bem importante do terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão dos 6 dias anteriores que nós caminhamos e que nós precisamos de melhorarmos. É um alinhamento necessário para a vida de cada espírito humano que não quer entrar naquele procedimento da condenação eterna. Muitos já ouviram falar da condenação eterna. Então, aqueles que estudam um pouco já pôde perceber que existe a condenação eterna. É uma condição física e é verdadeiro. E fica bem claro assim de observarmos que na vida nossa, se nós não tivermos uma serventia para o Criador, não teremos serventia. Tornaremos uma pedra imprestável na obra daquela construção. É um procedimento que precisaríamos de ficar pensando que a condenação eterna, ela existe. E que nós achamos assim que teremos tempo devido ao fato de termos ouvido muitas vezes durante a nossa existência que tem tempo e que o Criador tem uma bondade e tem uma bondade que nos possibilitou nos tornarmos sábios através das informações que Ele nos possibilita. Quer dizer que a responsabilidade é um procedimento individual. Depois nós sabemos assim que não tem como auxiliar o nosso próximo que não está querendo fazer um esforço para assimilar as informações. Quer dizer que aquele trabalho que é feito e o esforço que aquele faz para poder ter o curso que vai auxiliá-lo na maneira de sobreviver, quer dizer que durante um período ele vai deitar mais tarde, vai levantar mais cedo e vai usar o período da folga para fazer as recomendações daquele curso para a vida externa. Porque esse, se não trabalhou na vida interna, então todo aquele recurso que ele vai ganhar, agora ele vai deixar sua casa super requintada com muitos requintes. E também vai proporcionar aos seus muito conforto, muita alegria e muitos passeios. Quer dizer que para a sua vida interna. Depois nós tínhamos que fazer um trabalho de observar que não precisaríamos de ir longe para ter uma confirmação dos nossos ascendentes. Quer dizer que se um dos nossos conhecidos, dos nossos ascendentes, não fez um trabalho de voltar para a pátria do espírito com o saber, agora ele se encontra com os funcionários, porque aqueles seus descendentes estão muito atarefados para ficar nas suas proximidades, porque ele apresenta muitas limitações. Depois tem aquela condição assim bem interessante, porque não teve a vivência, não assimilou aquele período da sua vida com aquilo que ele teve de passar, de vivenciar, agora entra numa condição de ficar repetindo aquilo que aconteceu décadas e décadas depois. Quer dizer assim, não teve uma assimilação. Agora também não tem como ter a assimilação daquele período, porque dentro dele não tem o contrastes com os ensinos. E fica bem fácil assim de observarmos a vaidade.
Então, é um trabalho que esse está apresentando de vaidoso, como se naquele período ele tivesse tido um comportamento de um saber, um comportamento resolvendo as situações. Quer dizer que a nossa vida interna, ela é muito mais complexa, porque agora aquelas informações que esse está repetindo não tem nenhuma finalidade. Quer dizer que o procedimento seria com os auxílios que o Criador envia para todos nós, então ele teria como transformar essas informações numa maneira que tornasse ensinos para ele mesmo, para as vivências que ele precisa, de como ele necessita da sua vida. O esforço é a vida toda e fazendo essa diferença. Depois nós tínhamos que ter uma percepção dentro de nós que uma criança pequena, ela faz uma pergunta e o adulto dá uma resposta a mais da capacidade de assimilação daquela criança. Então acontece assim, naquela criança não entrou nada além daquilo que ele precisava, que o adulto proporcionou. O adulto tem que ver que com os ensinos é o mesmo procedimento. A criança é como uma borracha macia, faz uma pressão, assim que tira a pressão, a borracha volta para a condição anterior que ela se encontrava. Nós, adultos, é o mesmo procedimento. Os ensinos não entram dentro de nós. Ele faz uma pressão, depois, com as responsabilidades que nós temos na nossa vida, que nós arrumamos as responsabilidades, então aquele ensino não entrou dentro de nós. Então dentro de nós ficou como uma borracha, como no caso daquela criança. Aquela borracha macia e que o ensino pressionou, depois fica como uma vaga lembrança. Então, na nossa vida diária, a responsabilidade é pessoal. É como eu tenho que fazer para a minha vida, qual é o procedimento que eu preciso de ter. Isso fica bem fácil assim de observarmos com uma veste. Muitas vezes a pessoa não gosta daquela veste que ela se encontra. Ela acha que ela vai ser observada e ela sai de manhã e ela volta à noite e nenhuma pessoa comenta daquelas vestes. Quer dizer que tudo que nós achamos é para nós. Nós tínhamos que trabalhar voltando para dentro de nós com uma naturalidade para os ensinos. Depois nós já ouvimos falar assim que a criança tem um anjo da guarda. O Criador possibilitou também um anjo da guarda para cada adulto. Quer dizer que hoje nós damos o nome desse anjo da guarda de guia, de auxiliador. Quando nós fazemos um esforço, uma dedicação para assimilar o livro na luz da verdade, então esse auxiliador nos clareia um pouco. Quer dizer que esse clarear um pouco é como um pequeno flash, marcou dentro de nós. Para nós nos tornarmos lúcidos e sábios, é através da perseverança, é através das dezenas de anos, conhecendo o livro na luz da verdade, para tirar de dentro de nós todo aquele conceito antigo que nós recebemos na nossa existência. Quer dizer que nós já sabemos assim que nós, quando nascemos com os costumes dos nossos pais, com o jeito de pensar dos nossos pais, dos nossos ascendentes. Quer dizer que para tornarmos melhores, então é todo um esforço agora ampliando o saber. E temos que lembrar assim, que um benefício é para aquele que dedicou aquele esforço. A mesma coisa de um afazer.
Aquele que tem a habilidade de fazer uma função, de apresentar uma beleza, ele que é qualificado. O mérito é sempre para esse que tem a qualificação. Quer dizer que nós, para melhorarmos, o mérito é para nós mesmos. Nós que vamos nos tornarmos melhores, mais qualificados, e aquela condição bem importante de fazermos partes da vinha do Senhor. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que na construção da criação, essa é a oportunidade para nos tornarmos uma pedra que vai tornar-se útil na criação. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essas orientações para nós caminharmos durante a nossa existência e nos fortalecermos e de observarmos assim que tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos. Evidentemente que nós tínhamos que lembrar assim, para fazermos a nossa parte. E para os ensinos é o mesmo procedimento, porque se toda época nós somos formados somente para a matéria grosseira, então, e nos esforçando para receber as glorificações que no trabalho nos possibilita, na moradia nos possibilita, o reconhecimento para a vida de matéria grosseira. Esse procedimento existe. Agora, para a nossa vida interna, nós tínhamos que lembrar que não precisamos de ser reconhecidos para os nossos semelhantes. É isso que cada um precisa de entender. Porque à medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo aquele que se encontra nas nossas proximidades e a maneira que nós temos para dirigir a ele. O saber é essa diferença. Quer dizer que vamos proporcionar para o nosso semelhante o saber proporcional ao seu conhecimento. Então não daremos pérola aos porcos. Esse é um procedimento bem interessante que nós temos que desenvolver. Quer dizer que nós temos que lembrarmos que na nossa vida diária o nosso saber vai ficando conosco. E à medida que apresenta uma possibilidade de transmitir esse saber, transmitiremos na proporção que aquele terá capacidade para assimilar. Então, na nossa vida diária, é um esforço individual. Não é para esse, não é para aquele outro. Quer dizer que a primeira coisa que nós precisaríamos de entender é que a vida externa, ela tem muita importância, mas ela passa a ter importância quando leva junto a vida espiritual, com o conhecimento das leis da criação. É um alinhamento, e esse alinhamento não é para um período, é a vida toda, porque nós vamos confirmando assim, que nós entenderemos as coisas de matéria fina numa sequência da nossa existência. E esse entendimento, a pessoa tem que lembrar que é numa proporção relativa à capacidade de assimilação. Última advertência. Então, quando nós já ouvimos que existe um tempo para cada um, esse tempo não é determinado pelos seres humanos, é um tempo determinado pelo Criador. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que para as coisas da vida nossa de matéria grosseira, os nossos pensamentos colaboraram para aquela realização. Então a vontade de ter um curso, a vontade de fazer um passeio, mas para a vida interna também é os pensamentos que vai nos possibilitar essa mudança interna, porque com os pensamentos nós vamos ter o estudo. Nesse estudo do livro Na Luz da Verdade, nós vamos poder lembrar daquilo que nós estudamos. Então tem essa referência assim bem simples e bem importante. Lembrar quer dizer que à medida em que vamos lembrando, à medida em que também somos lembrados,
Então nós vamos juntando aquelas informações dentro de nós. E essas informações nós sabemos assim que sempre tem uma relação com uma outra. A mesma coisa acontece quando uma pessoa já se encontra envelhecida, a fraqueza que aquele corpo está apresentando, mas quando uma pessoa tem um conhecimento, ela vê naquele jovem em formação a mesma tendência. Quer dizer que para esse jovem não entrar na mesma condição que aquele envelhecido encontra-se, ele tem que ir alinhando a sua vida. E esse alinhar não é mais ou menos. Ele tem que ter um interesse, porque na nossa vida diária, aquela condição de apertarmos aquela borracha macia é o mesmo procedimento de lembrarmos que a perseverança só é possível com a continuação. No caso de alimentos, também a pessoa fica sabendo assim, que se ela tiver o conhecimento do alimento, ela então vai ter que continuar fazendo aquele procedimento e o corpo passa a aceitar. Faltou o conhecimento, naturalmente volta ao costume anterior. O livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia a ir alinhando-se e verificando o procedimento que precisamos de ter para toda a nossa existência. E esse procedimento não é mais ou menos, é aquela condição que precisamos de dedicar o tempo para a vida de sobrevivência, mas precisamos de dedicar o mesmo tempo ou um tempo maior para o nosso espírito. Quer dizer que quando fazemos isso para o nosso espírito, na velhice, esse que fez, ele passa a ser considerado. Aquele que não fez um trabalho assim, na velhice, normalmente não tem a consideração dos seus conhecidos, dos seus semelhantes. Esse procedimento existe. Fica fácil, assim, de observarmos que aquele que tem o conhecimento dos ensinos, ele também tem o saber, e ele tem o saber para a sua vida diária, daquilo que vai ser útil para ele. Então, na nossa vida, esse movimento e fazer aquele trabalho de ir verificando que é indivíduo. Então, fazer parte daqueles que serão aproveitados no juízo final, esse terá que ser diferente. Ele terá que apresentar um conhecimento das leis que o Criador instituiu e esforçar-se para ficar impregnado desse conhecimento e irradiar-se de acordo com esse conhecimento. Então, na nossa vida, é tirar a vaidade de ir observando aquilo que nós precisamos para nós mesmos e observar assim que não adianta somente proporcionar para os descendentes a maneira de sobreviver. Tínhamos que lembrar assim, se descuidarmos, aquele que armazena o alimento, se ele não trabalhou para a sua vida interna, aquele armazenamento que foi feito, na sequência, ele também não terá o corpo físico de matéria grosseira. Então, todo um armazenamento de providência que ele está possibilitando, na sequência, não tem utilidade. Terá utilidade se ele vier fazer o movimento em direção ao conhecer os ensinos que foram instituídos pelo Criador, que é um ensino bem básico, assim, que nós conhecemos, que é o terceiro mandamento. A reflexão sobre como a pessoa se encontra caminhando os 6 dias anteriores. Então, toda época, o esforço é sempre pessoal. E a diferença é que aquele que está evoluindo, a mudança dentro dele é muito diferente. E aquele que parou de evoluir e vê a distância que se encontra aqueles que não começaram a ter este conhecimento. Então, a responsabilidade é individual e estuda o livro Na Luz da Verdade.